Oi, turma. Obrigado pela presença, pela participação de vocês e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Lembrando que esses encontros têm a colaboração de Porto Ferreira e São Pedro. Continuando a astrologia elementar, na parte ligada à saúde, nós estamos na aula 23, falando sobre ascendente, e estamos na aula número 12 sobre ascendentes e vamos falar agora sobre gêmeos, o ascendente gêmeos. E agora estamos aqui, como sempre, do nosso lado, o Ricardo Leme, é conhecido no universo como Anjo Bom, né? Ricardo Leme é o nome humano dele. E ele não é ascendente gêmeos, mas ele tem 3 planetas em gêmeos, né? Sol, Marte e Vênus em conjunção. Então ele tem credenciais, tem gabarito para falar bastante sobre este signo, que é um signo aéreo, masculino e mutável, regido por Mercúrio e onde Júpiter tem o seu exílio. Então, Júpiter fica de mau jeito em Gêmeos. Gêmeos tem essa duplicidade. Uma hora ele está consciente, de olho aberto, tem momentos que ele está inconsciente, tem horas que ele quer ir para a direita, tem horas que uma força de arrastamento joga ele para a esquerda. Então, é o signo que vive naturalmente a ideia de paradoxo, duplicidade, contradições, contramão, e ele é muito habilidoso para lidar com fluxos oriundos de direções múltiplas. Ele é quase que um mago, ele está muito ligado à carta mago, a carta número 1 do tarô. A característica básica desse signo é a repetição e a reflexão, tanto no sentido de reflexão de imagem como reflexão de pensamento. Repetição também de coisas e repetição de ideias. Então, é um signo que é uma espécie de carimbo. As coisas vão se duplicando. Então, ele aprende por espelhamentos, por comparações, imitando, comparando e realizando um número imenso, incrível e criativo de associações entre coisas que aparentemente não têm nada em comum. O geminiano consegue descobrir algo que liga tudo. Que habilidade é essa, Anjo Bom? De costurar a realidade e demonstrar que está tudo interligado. É uma habilidade que não é humana a princípio, né? É uma habilidade que é um empréstimo. Então, para que ela aconteça na sua melhor possibilidade, portanto, não apenas na horizontal, mas também na vertical, é importante que seja feita a ignição não só na relação com os valores da matéria, mas que precocemente esse ser que tenha gêmeos presente no seu tema seja estimulado a encontrar ou a buscar a realidade espiritual. Na filosofia Rosa Cruz, por exemplo, a hierarquia de gêmeos, o signo de gêmeos, está relacionado a esses seres, os serafins. São aqueles que ardem frente a Deus, ou seja, eles estão numa região de mediação. Mediação entre dois mundos. E de novo, na filosofia Rosa Cruz, eles fazem mediação entre o mundo de Deus e o mundo dos espíritos virginais. Então eles estão numa situação de espelhamento de tudo aquilo que pode vir a ser e também estão numa situação de um espelhamento contralateral em termos de traduzir aquilo que se manifestou em relação ao alto. Eles estão fazendo essa mediação. A questão quando o Gêmeos vai para o ascendente é muito crítica, porque no estado atual da humanidade, cada vez mais num processo nítido de degeneração, a relação com o vertical vem se perdendo. E essa horizontalização geminiana, quando encarnada no ascendente, pode gerar seres de extrema esperteza, astúcia, habilidade de convencimento e os seres mais habilitados para trabalhar a mentira. Eles são capazes de vender tudo, tudo que tiver na frente. São capazes de dar nó em pingo d'água. São capazes de saber o que vai na cabeça do outro e se antecipar. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio em Gêmeos e sou macaco. Isso. Como é que eu posso garantir que eu não estou o tempo todo mentindo para mim mesmo? Impossível, porque a combinação do macaco, que é como se fosse os gêmeos do signo chinês, no horóscopo chinês, com o Mercúrio geminiano, dá uma habilidade retórica que são poucos
capacitados para perceber nas entrelinhas aquilo que está sendo comunicado. Se as pessoas pudessem perceber o que um Mercúrio em Gêmeos, macaco, é capaz de comunicar, elas seriam dilaceradas, salvo tivessem estatura para perceber. Então esse ser é um ser construtor de universos. Da mesma forma, se ele estiver num estado degenerativo, ele é capaz de destruir o universo bem feito. Porque o trabalho e a forma como essa pessoa opera o verbo é de muita habilidade. Então é muito importante que quando a pessoa encarne um ascendente Gêmeos, ela se aproprie também de uma estrutura familiar, de uma estrutura pedagógica, de autoaprendizado, onde o seu caráter também se refine. O Mercúrio, ele é o deus da reprodução. Me explica uma coisa, Anjo Bom, como é que você que é anjo, como é que os anjos programam isso? Você é macaco, ela é macaco, eu sou macaco. Ela tem Mercúrio em Virgem, eu tenho Mercúrio em Gêmeos, eu sou ascendente Virgem. Você tem 3 planetas em Gêmeos. Que negócio é esse? Que piada é essa? Que macaquice é essa? É o que a Cris falou ainda há pouco, né? Nós hoje nos apropriamos demais dessa genética do DNA. Tem até exame que descreve o DNA nas suas minúcias. Mas em contrapartida, como a gente se apaixonou pelo horizontal e esqueceu da vertical, a gente perdeu o acesso à genética celeste, que é a genética a partir de onde os anjos, esses seres, o primeiro acima da hierarquia humana, trabalham. Ou seja, compondo constituições que tornem a vida proveitosa para todos aqueles que nós encontraremos e nos capacita para a melhor possibilidade de aprender situações em vida. Isso para a gente que é algo impossível, é o playground dos anjos. E você já nota na Íris, por ter Mercúrio em Virgem e ser macaco, essa habilidade retórica? Claro. É esperta, convence, pergunta, rastreia rapidamente as nossas inconsistências. Papai, por que isso? E aí, se você é um estúpido, a resposta é cala a boca, não enche o saco, porque você não consegue lidar com as suas incoerências. Mas se você é minimamente lúcido para oferecer uma possibilidade, surge um palco o mais ideal possível para despertar um ser na sua melhor potencialidade. Realmente, você tem razão, como é isso? Errei, me ajude, vamos junto? Ou isso é assim, assado? Então você tem uma pessoa que é uma testemunha diária, dá um testemunho diário das suas incoerências. Exato. E com grande precisão. É um radar. Precisão cirúrgica. Eu tenho um radar do lado. Então, além dos meus olhos, eu tenho outros olhos que me observam. Então é uma graça poder estar ao lado de quem tem uma habilidade de leitora do meu ser. Habilidade na melhor possibilidade, porque não bastasse ela escolher nascer lá com o Sol em Virgem e ascendente Capricórnio e a Lua em Capricórnio, eu também ter o ascendente e a Lua em Capricórnio. Só que como Deus ele não perdoa, além da Lua em Capricórnio, ela colocou o Plutão em Capricórnio nela também, para chegar no fundo da minha inconsistência e não ter como escapar dela. Então, Iris, você cuida bem do seu pai? Sim. Tá bom. Tá fazendo direitinho esse papel? Sim. Que bom. que terrível, hein? É um karma, né? Uma Lua, Plutão, olha o patrulhamento, feroz. Nossa, é pior que o Cérebro. Não tem escapatória aqui. Pilares de sustentação do corpo e da vida. Gêmeos tem essa coisa maravilhosa. Tudo que é duplo no corpo. Pernas, braços, mãos, olhos, pulmões. Só que, como falou Anjo Bom, o Gêmeos precisa parar de olhar só na horizontal e começar a erguer a cabeça para lembrar de onde ele veio, do seu verdadeiro lar. Porque aqui nós estamos exilados. Então, Gêmeos oferece pilares verticais e pilares horizontais. É lindo. Assimetria e paralelismo nas funções biológicas e mentais. Tudo que tem um jogo duplo, complementar, é mercurial,
é geminiano. Então, os pulmões, por exemplo, desempenham um papel maravilhoso na vida humana. E, interessante, muitos comparam os pulmões com a árvore, e a troca de colaboração entre a respiração humana e a vegetação é fascinante, né, Jubão? Sem igual. E é curioso que os pulmões são órgãos de comunicação. O comum de nós se comunica a partir da linguagem, do ar que vibra, ar que também tem uma relação geminiana, e essa vibração chega aos ouvidos. O sobrenatural de nós, alguns entre nós que caminham silenciosamente, se comunicam pelo ar que nós respiramos. Porque esse ar não tem só oxigênio e gás carbônico. Esse ar tem a informação que nos circunda. Então a pessoa habilitada é capaz, por respirar em um ambiente entre pessoas, saber o que vai por trás daquilo que é dito. Isso é uma habilidade geminiana, que todos nós vamos desenvolver em algum momento. Legal. Conhecer os bastidores. Isso. Fluxos e refluxos vitais, ritmo circadiano. Que nome chato, Angel. Ritmo circadiano. Então, de certa forma, nós temos um relógio interno, oculto, que nos controla. E esse relógio é mercurial. Ele nos conecta com ritmos verticais e com ritmos horizontais. É isso, Angel? Isso. Caramba, que complexo! Maravilhoso. Explica isso pra gente, vai. Essa questão de ritmo circadiano, né? Cerca de um dia. O ritmo circadiano é aquele que se dá aproximadamente um dia, nesse tempo de 24 horas. E, portanto, a gente já desconfia ao escutar que há ritmos circadianos, que haja ritmos infradianos, como o ritmo lunar, o ritmo menstrual, é um outro ritmo planetário também, vinculado ao ciclo da Lua de 28 dias, é um ciclo infradiano. E temos os ciclos ultradianos, né? Respiração é um ciclo ultradiano. Mas o ciclo circadiano é um ciclo fundamental para a manutenção da saúde. É um ciclo a partir do qual o equilíbrio psíquico é preservado, é um ciclo a partir do qual todo o sistema de secreção hormonal no nosso corpo é coordenado. Existe um hormônio que orquestra esse ciclo, orquestra os nossos ritmos cronobiológicos, que é o hormônio melatonina, secretado pela glândula pineal, cuja secreção se inicia ao redor das 8 horas da noite e o seu pico ao redor das 2 e as 4 da manhã, que vai, dentro dessa orquestra do nosso corpo, determinar qual é o momento em que outros hormônios, como o hormônio do crescimento, que tem o seu pico de secreção à noite, como o hormônio cortisol, que tem o seu aumento pela manhã, quando a atenção precisa estar presente, vai também ganhar a sua melhor relação para que o humano esteja no seu melhor estado de consciência. É muito curioso quando você pega um humano e, por exemplo, você retira dessa relação que ele guarda com o dia. O que caracteriza essa relação com o dia é esse clarear do sol e o pôr do sol. Isso determina a ativação da melatonina. A melatonina é ativada quando a luz é apagada. Então, quando o sol se põe, a melatonina aumenta. E o que acontece então, curiosamente, quando um homem vai para uma caverna e perde a oscilação do ritmo ciclo-vigília? Esse ritmo Ou passa a noite em claro. Ou passa a noite em claro, em menor escala. Porque para que essa readaptação de ciclo aconteça, precisa de um período de estar fora dessa oscilação. Porque mesmo passando a noite em claro, ainda assim o dia nasce. Mas você indo para a caverna, você perde a relação com a oscilação da luz na superfície da Terra. E é descrito que pessoas que fazem isso chegam a apresentar ciclos do tipo passarem 36 horas acordadas e 12 horas de repouso. Não porque querem, porque isso se estabelece de uma forma natural dentro de outra realidade que a gente desconhece. Caramba! Mas o que é interessante observar é que mais do que uma relação fisiológica de ciclos de secreção hormonal, como isso guarda uma relação com a nossa própria vida do nosso planeta. É como nós nos relacionamos com o giro do nosso planeta sobre si mesmo. É um ciclo de organização. Legal. E aí é importante a gente já se preparar
para o princípio especulativo de que outros planetas e seus ciclos também guardem relações com uma fisiologia da qual a gente ainda entende pouco. E que progressivamente, com o passar dos anos, nós vamos cada vez mais saber do que se trata. Então a gente poderia fazer um ensaio de que cada um dos planetas interfere em algum grau nos nossos ciclos circadianos. Exatamente. E mais que isso, cada um dos planetas tem uma ciclicidade que diz respeito a algum processo a ser aprendido quando alguém nasce na Terra. Vamos supor que um ser nascesse em Vênus. Cá entre nós a gente sabe que existem seres de difícil acesso à ciência convencional, habitando essas esferas. O dia em Vênus, enquanto o dia aqui dura 24 horas, o dia em Vênus dura cerca de 270 dias terrenos. Você imagina a vitalidade que um ser precisaria para estar num estado desperto por 270 dias sem dormir? Percebe a diferença na relação com o ciclo de vida num outro planeta? E tudo isso está relacionado de algum modo também àquilo que nós viremos a aprender quando a gente acessar a realidade venusiana na sua melhor possibilidade. Quando a gente fala de um período de Vênus futuro, por exemplo. Sim. Tudo isso se relaciona de algum modo, né? Sim. Que descobriremos ainda. Sim. Então, o ritmo circadiano está associado à sincronização do ritmo e da periodicidade das funções biológicas. Respiração, circulação, digestão, secreções endócrinas, atividade celular e etc. Então aí que está a questão. Em que medida, por exemplo, uma vida indisciplinada, uma vida desregrada, altera os ritmos biológicos a ponto de gerar doenças? Isso é para meditar. Não é isso, João? Exato. Respiração e circulação. A respiração é um fenômeno fabuloso, principalmente o que acontece no pulmão, e em particular no bronquíolo, cuja terminação é o alvéolo. O alvéolo são como se fossem casinhas de abelha, né? Colmeias, e no interior dos alvéolos existe o que se chama trocas gasosas. O oxigênio que respiramos vai até o alvéolo e ele entra na circulação sanguínea. E no alvéolo, o alvéolo, o que ele faz? A troca gasosa. Ele pega o gás carbônico, alquimiza o gás carbônico e devolve para a circulação oxigênio. Então ele tira o veneno do sangue e joga vida. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando a nossa vida é disciplinada, nós tiramos os venenos da nossa vida, da nossa existência e injetamos vitalidade. A indisciplina de horário, de comida, de tudo, mental, faz exatamente o contrário, nos mata. Tira, rouba a nossa vida. Do mal eletrônico. O ascendente gêmeo sujeita a problemas nervosos, sendo mercurial, aéreo e imutável, inclina o nativo a negligenciar aspectos sérios e profundos da conduta ética e espiritual. Dia a dia, é o que o Anjumon falou, quando a vida se horizontaliza demais e ela perde a verticalidade. Formas artificiais, a forma imagéticas, irreverente e descuidada de conduzir a não presenciação, de congestiona o fluxo da vida com a aproximação da idade. Então governa os braços, as mãos, vida do geminiano, os ombros, os começa a ficar e a glândula das armadilhas que ele mesmo são inventou. Partes do corpo que tendem a manifestar problemas quando o geminiano é demasiadamente capturado pelo mundo das informações virtuais. Afetam a saúde mental e física do geminiano. As costelas superiores, a traqueia, os brônquios, os capilares, a oxigenação do sangue. Tudo isso tem a regência geminiana. Olha ele, seu pai. Gêmeos apresenta polaridade positiva aérea. Portanto, geminianos contornam problemas e desafios com criativa naturalidade e espontânea versatilidade. Eles dobram
a esquina com muita facilidade, mesmo que a esquina seja reta, ele chega lá e dobra a esquina. O pesadelo de Gêmeos é a asfixia, é a perda desse movimento, a perda da respiração. Mas é o que tende a acontecer com ele na medida que a idade avança. Nós convidamos aqui a nossa irmã Cristiana, que vai novamente colaborar com a gente. Cris, como é que é essa coisa do geminiano e construindo um destino muito ruim para ele, na medida em que ele vai fazendo concessão com a horizontal, vai fazendo acordo bem bolado, quer sempre se dar bem nas situações? No que isso acaba se transformando? Eu convivi bastante com geminiano já na minha vida, até hoje, tanto dentro da família quanto de relacionamentos. E o que eu vejo é aquele primeiro slide que você mostrou, um dos primeiros das características dos gêmeos, né? Que ele aprende e vive por espelhamento, por comparação. Então ele é um signo altamente contaminável pelo mundo exterior. Ele acaba levando para dentro dele lixarada. Então ele vai se complicando durante a vida. Ele vai fazendo muitas concessões, acordos, porque ele tem muita habilidade de retórica, de compor com as pessoas, com tudo que chega até ele. As pessoas chegam nele e já está lá compondo e fazendo tudo isso. Então ele vai acumulando questões, até karmas para ele. E na linha do tempo isso vai se acumulando. Então, como você falou aí, chega uma hora que a conta vem, né? E você fala isso de carteirinha. Para Gêmeos, urge abrir espaços para ampliar a respiração. Então, a função de Gêmeos é abrir campos de ação e gerar fluxos de livre movimento, criar canais relacionais. Cursos, movimentos, conversas, amizades, abrir uma escola, enfim. Permitir a distribuição da informação, ampliar o fluxo informativo. Quando eventuais doenças invadem o corpo e tentam coibir sua necessidade de movimento, mesmo com pouca ajuda, reconquistam a liberdade. Então o geminiano dá um jeito, né, quase que magicamente, para voltar a ser livre e soltar as asas e ganhar movimento de novo. É impressionante essa habilidade. Habilidade para tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Se ele não sabe, me dá aí o manual. Em poucas horas ele já está tocando aquele instrumento que ele não conhecia. É impressionante. De forma muito variada, os geminianos adotam maus hábitos e vícios, associados à indisciplina que violenta os ritmos circadianos e ao excesso de deambulação, vai para qualquer lado. São mercadores viajantes. Então, tudo se transforma em mercadoria, às vezes até as pessoas viram mercadoria, e tudo está na mesa de negociação o tempo todo. Então, isso de alguma maneira vai tornando o geminiano um ser fragmentado, um ser dividido, multifacetado. É assim, Cristiana? Parece que sim, viu? É a sua experiência? Então, é aquilo que o Anjo Bom falou. Enquanto ficar somente na coluna horizontal, vai acontecer esse tipo de coisa, porque a gente vive num mundo de inautenticidade. Para você viver na Matrix, você tem que ser inautêntico. E aí você vai fazendo esses retalhos com os encontros que você vai tendo, e como ele tem muita habilidade de fazer encontros, agora o que ele precisa? Do discernimento. Saber separar o joio do trigo. Só que ele só vai conseguir esse discernimento se ele conectar com a coluna da vertical, porque o discernimento é uma qualidade de um pensamento superior, não é uma qualidade da horizontal. Perfeito. Poluição mental. O excesso de permissividade, porque tudo entra, o geminiano tenta tirar algo de interessante, algo de bom em todas as coisas, isso tem um efeito colateral, que é a poluição mental.
Então o que acontece? A cabeça vai também se enchendo de vapores tóxicos. Explica isso para a gente, doutora. O que são esses vapores tóxicos? Foi exatamente essa contaminação que eu mencionei. Pela falta de discernimento e com vários encontros que ele vai tendo e alianças, não consegue discernir o que vai fazer bem e o que não vai para ele. Como ele se relaciona e faz essas alianças com as pessoas e todo mundo vive na horizontal, acaba se intoxicando, porque hoje em dia a horizontal do mundo está completamente contaminada, especialmente pelos eletrônicos. Então você tocou uma coisa interessante, que a horizontalidade dos outros intoxica o geminiano. Mas ele só vai entrar em contato com essa horizontalidade dos outros e se deixar intoxicar se ele estiver vivendo basicamente a coluna horizontal. Se ele começar a se verticalizar, vira um tipo de proteção para ele não se intoxicar. Geralmente padecem de desordens nervosas, insuficiência respiratória, ainda mais quando o geminiano é muito ascendente gêmeos, principalmente, ele se apega muito a tiques, a vícios. Então, o ascendente gêmeos que, infelizmente, se deixa levar pelo vício do tabagismo, nossa, é uma destruição. A parte mais linda do corpo para o geminiano de ascendente, que é o alvéolo, acaba sendo um depósito de agentes poluentes. Imagina o que ele começa a fazer com o corpo fumando. E o álcool também, porque o álcool ele tira o contato com a vertical da pessoa. Todo tipo de vício, na verdade, é uma muleta, né? Só que tem alguns que são terríveis. O álcool afeta o espírito, né? Então, essa verticalização fica complicada. Verdade. Alergia, bronquite, pleurisia, asma, né? Problema na pleura, asma, pneumonia, tuberculose, enfisema pulmonar. O seu pai era ascendente de touro, mas tinha Mercúrio no ascendente, né? Então ele tinha algo de geminiano, né? E parece que Saturno em Gêmeos também. E ele fumava. Fumou bastante tempo. Teve problema pulmonar. Sim, levou à morte. Então, aí você tem um exemplo, né, de uma pessoa com mercurial. Seu pai era uma pessoa, um bom, excelente negociante, com uma mentalidade taurina de fazer negócio, mas não conseguiu evitar o vício do cigarro, e uma pessoa que amava tanto a vida acabou trabalhando contra a própria vida. Você vê que interessante isso, né? Pois é. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Anjo Bom. Obrigado a todos os presentes. E que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.